Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Falando de um assunto que eu gosto, e eu entendo, acredito entender, que é a educação, eu vejo que o Brasil, e não só o Brasil, mas o mundo, ele está se despreparado. Um exemplo disso foi a manchete de uma dondoca, né, que está criando filhos para profissões que ainda não existem, né, e perguntadas quais ela disse, não sei. Bom, a prevenção dela para o futuro, a preparação, melhor dizendo, para os filhos, eu acho que é uma premissa inteligente, porém, né, tá indo do nada para lugar nenhum, né? Afinal, por exemplo, se ela não sabe onde vai chegar, obviamente ela não sabe para onde partir e nem que caminho seguir. Mas realmente o mundo está mudando e a educação, e eu digo isso a nível de Brasil, não está acompanhando. Eu lembro certa feita, durante uma reunião de conselho de escola, né, final de bimestre, onde os professores estavam comentando de modo jocoso que um dos alunos simplesmente abandonou a escola para se tornar barbeiro. Bom, eu não vou dizer que é a profissão dos sonhos, né? Pelo menos para mim, mas eu acredito que uma pessoa, se ela faz um serviço de qualidade, se ela consegue criar uma freguesia, ela consegue sobreviver disso e ser feliz. Até eu digo isso ser realizado, certo? E ela não precisa de ensino médio. Por exemplo, eu, há mais de 10 anos, encontrei uma pessoa vendendo a R$ 150 certificados de ensino médio. Eu printei, eu tinha Facebook na época, vendendo no Facebook como se fosse um produto qualquer, né? Como se não fosse algo ilegal. Enfim, mas não é nesse pormenor que eu quero dizer. Que eu quero dizer que realmente a educação escolar brasileira está perdida. Teve essa reforma do ensino médio, mas basicamente você vai ver que continuou a mesma estrutura. É como se você simplesmente tivesse pegado a escola, pintado ela e mudado de nome. No final, o objetivo dela, dos alunos, é que eles prestem o vestibular no ensino médio e que o fundamental, o base, do Fundo 2, seja para responder provas governamentais. Então, assim, você vai conseguir melhorias em termos numéricos, em termos quantitativos. Todavia, né, infelizmente, em qualitativos você não vai ter. E aí, quando vier o PISA, vier teste com os PISAs, a educação brasileira continuará, de fato, nos piores patamares, apesar de dizerem, por exemplo, investimos em educação e por aí vai. Investimos mais e mais. A questão não está no investimento apenas simplesmente na aplicação do dinheiro, mas como, certo? E também precisa se repensar nisso. A base legal, que é a estrutura, que é a sociabilidade, que é a preparação para o mundo do trabalho, está se perdendo.
Hoje você já compra também diplomas universitários, fica dependendo, tem propagandas de R$ 99 a mensalidade, né? Então você já vê que de fato a educação está simplesmente barata e acessível. Então se você quer manter esse modelo industrial de educação básica, você precisa repensar. Por exemplo, tiraram os celulares das escolas, né? Colocaram uma lei que vai se tornar letra morta, né? Porque vai se abrir sessões de todos os tipos. O professor vai tentar fazer uso pedagógico os que souberem vão fazer, e os que não souberem vão ficar usando isso para ficar coagindo alunos e por aí vai. Mas basicamente também é uma lei que logo vai perder seus efeitos, se teve algum. Enfim. E isso mostra o quê? Que a gente está coagindo na educação. Num mundo onde se está cada vez mais tornando tecnológico, você tira isso para analógico. É claro que isso tem suas vantagens, por exemplo, você tira a ansiedade de gente que fica viciada em receber notificações e responder elas de modo imediato. Mas, pensando nos objetivos finais, é contraproducente. Certo? Porque, por exemplo, para um emprego industrial, praticamente a maioria dos trabalhos já vão ser substituídos por robôs, sejam eles físicos ou virtuais, que são as IAs. Entenderam? Então, assim, isso daí mostra uma falta de realmente visão de futuro e mais de uma questão imediatista. Enfim, onde eu quero chegar é que assim a escola precisa se rever, a educação precisa se rever, os professores precisam se rever. Tudo isso precisa ser revisto. Eu não estou dizendo que se deva simplesmente criar uma elite tecnocrática, um ensino tecnológico e tudo mais, mas precisamos modernizar a mentalidade mesmo. E o melhor, nem modernizar, contemporaneizar. Perfeito? Porque assim, a educação, principalmente, porque pública, senão a gente vai chegar em cada vez mais naquela noção de que basicamente o importante é formar analfabetos funcionais que saibam rabiscar, tenham alfabetização bastante para saber rabiscar o nome num contrato e mexer com dinheiro e pegar ônibus. Acho que é só isso que ele precisa. O que assim, que já mostra as intenções, certo? Ou a falta de intenções, que é pensar no coletivo das gestões públicas. E como eu disse, não precisa ser uma escola com Wi-Fi, hipertecnológica, nada disso, mas com o objetivo de longo prazo e da preparação e do pensamento, com um objetivo para um mundo que cada vez mais se torna tecnológico, para cada vez mais e se torna até burocrático, porque, por exemplo, identificação de 2 fatores não é uma exigência legal, mas é uma burocracia privada, diga-se passagem, das piores que tem. Então, assim, a gente vê que as pessoas realmente não há uma preparação e não há uma contemporaneização mesmo, entendeu? Não é nem modernizar, é tornar equivalente ao nosso tempo.
Voltando ao caso daquela mãe de profissões que não existem, realmente não dá para se prever. Por exemplo, nós temos populações envelhecendo e talvez haja necessidade de termos não basicamente palhaços mesmo, para entreter idosos e tudo mais. Vai saber a necessidade, vai haver mais necessidade, sei lá, de geriatras do que de pediatras, por exemplo. Quem sabe? Então, assim, é algo que ninguém está se preocupando em pensar, mas que está a cada dia sendo mais e mais posto em nossos olhos, certo? E aí diz, ninguém faz nada. Realmente, ninguém está fazendo nada, todo mundo está o quê? Apagando o fogo, um foco de incêndio e tudo mais, e ninguém está se preocupando com a causa do fogo ou de apagar todo o fogo, né? Então estão deixando o prédio queimar. E bom, é isso, parece que as pessoas não têm preocupações maiores. Vamos reclamar? Não. Simplesmente ou a gente se programa para ou a gente se programa, se repensa para fazer algo diferente, ou simplesmente acabou. Não vai adiantar reclamar, que vai ser basicamente ficar apagando um foguinho ali, um fogo lá, e enquanto o prédio todo tá desabando, tá queimando, certo? E tudo isso que se faz é remendo. Obrigado e tenha que ser feliz.